Oi, tudo bom? Eu sou o Renato, acho que muitos de vocês devem me conhecer. Eu sou o diretor técnico e fundador aqui do Centro de Estudos R. Santos. Hoje o vídeo vai ser comigo e o tema de hoje, o tema que eu escolhi trabalhar com vocês é um tema que muita gente sabe que eu trabalho, é um tema que muita gente já viu meu curso, é um tema que eu adoro trabalhar e é um tema que a gente está vivendo hoje em dia, que é o processo de luto. Eu acho que uma das questões que a gente está vendo cada vez mais no jornal, no noticiário, é como a gente tem que se readequar a essa nossa nova vida, esse novo processo de viver que a gente está atualmente por conta também do coronavírus, do Covid-19. E por isso eu escolhi trabalhar com vocês um pouco essa questão do que é o luto, de como é viver o luto, de como é trabalhar com um paciente que é enlutado. Um ponto principal que a gente vai ter que sempre pensar é que o luto, ele é um processo. E por que ele acontece? Por que o processo de luto acontece? O processo de luto ele acontece porque havia um objeto, seja ele qual for esse objeto, e por algum motivo ele se dá e ele não está mais ali no momento presente. Por algum motivo, o qual a gente não consegue controlar, ele vai embora, ele some. Se a gente for parar para pensar isso no nosso cotidiano, é basicamente a nossa questão mais de a gente acordava, ia trabalhar, ia para a faculdade, ia para o consultório e agora, por questões que a gente não controla, a gente já não consegue mais fazer isso. A mesma coisa se dá com o nosso paciente enlutado, seja por uma morte, seja por uma outra questão de perda simbólica. Ele um dia acorda, um dia acontece alguma coisa, que aquele objeto que ele amava, aquele objeto que ele prezava, aquele objeto que era fundamental para ele já não está mais ali. Quando a gente está falando um pouco do processo de luto, a gente está falando de subjetividades. Isso é uma coisa muito importante para que todo mundo entenda que nenhum luto, nenhuma perda, nenhum processo é igual. Então, a forma que eu vou viver o luto, a forma que eu vou viver essa questão de ressignificação da minha vida, ela não vai ser a mesma forma que uma outra pessoa vai viver ou que você que aí que está vendo o vídeo vai viver. Um ponto principal é que existem lutos, existem formas de ressignificar a perda e de significar a perda. O que a gente espera é que uma pessoa que esteja enlutada, ela consiga encontrar outras formas, ela consiga encontrar outros objetos, outros ambientes em que ela consiga jogar essa libido de volta. Os meus termos eles são bem da psicodinâmica, mas eu tenho certeza que independente da teoria a qual você trabalhe, a gente consegue pensar algo similar, onde a pessoa ela tem algo no ambiente no qual ela jogava a libido dela, no qual ela investia, e por alguma questão isso daí é retirado dela e ela precisa passar para um outro objeto. É muito interessante que no trabalho com pessoas enlutadas, a gente muitas vezes tem que reapresentar o mundo. Vamos lá, vamos pensar em vocês até semana passada. Ou então, eu vou me botar aqui como exemplo. Ontem eu estava na faculdade com alguns colegas e a gente estava brincando, falando que a gente não sabia o que comprar no Carrefour para ficar uma quarentena em casa. Porque a gente nunca ficou em casa e agora a gente vai ter que ficar em casa. A gente não sabe nem o que tem dentro da nossa casa. É a mesma coisa. No trabalho com o paciente enlutado, você tem que reapresentar o mundo para ele muitas vezes. Ele tem que redescobrir o mundo. Isso é muito legal, isso é muito importante do psicólogo entender que assim, tem espaço para o luto? Tem, mas também tem um espaço para você reconhecer, para você ver a tua vida de novo, para você ver o que fica, o que vai. Obviamente, isso não é de um dia para noite, legal, descobri isso daqui, descobri aquilo. Não, a pessoa vai ter que passar pela questão dela da ressignificação individual. Por mais que a gente vai ter o curso do processo de luto aqui em abril, o curso já está com vagas esgotadas, mas eu acho legal que pelo menos o psicólogo, o nosso futuro estudante, ele entre em contato com esse assunto. É um assunto que eu gosto muito de trabalhar e eu acho que para você que se interessa, para você que quer trabalhar com o tema, a R. Santos ela vai ter vários cursos que trabalham com isso, inclusive a gente vai ter o combo de psicologia hospitalar, que ele é formado pelos cursos de psicologia hospitalar, cuidados paliativos e psicossomática. Então, para quem se interessa, a gente também é um lugar bem interessante para você vir estudar.
Obrigado, é isso.